Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, essa aula será apenas correção, tá bem? Das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas 246, 247 e 249. Vamos lá, então, página 246. Número 1. Identifique os efeitos socioeconômicos da mineração na América Portuguesa. O aumento populacional, né, gente, e a ocupação do interior. Então, houve o surgimento de vilas, o surgimento de cidades e também houve a transferência, né, do eixo econômico da região Nordeste para a região Centro-Sul do Brasil. Lembrando que a região Nordeste ela tinha um grande destaque em função da produção açucareira, né? Porém, com a crise açucareira, a região Centro-Sul, com a extração minerária, tornou-se o principal centro econômico do Brasil colônia. Houve também estímulo ao mercado interno e as diversas áreas da colônia vincularam-se comercialmente com a região de Minas Gerais, realizando trocas comerciais, venda de produtos básicos, né, para quem estava trabalhando na mineração. Lembrando que os tropeiros eles tiveram um papel fundamental nessa integração do território. Número 2. Com a economia mineradora, as vilas e cidades ganharam importância. Quais foram as transformações sociais provocadas pela vida urbana? Ampliação e a diversificação de uma camada social intermediária, formada por pequenos proprietários, trabalhadores livres, artesãos, comerciantes, padres e funcionários públicos. Então, as camadas sociais elas foram diversificadas, né? Deixou de ter apenas aquela estrutura hierarquizada rígida, como tem sendo no topo os senhores de engenho e na base os escravos. A camada intermediária ela se ampliou, né? Número 3. Releia o texto e observe os mapas e tabelas das páginas 240 e 241 para responder as questões abaixo. Letra A. Lembrando que estes mapas e essas tabelas estão retratando sobre o povoamento do Brasil colônia durante o século XVI, XVII e XVIII. E também falando sobre o crescimento populacional, né, seja de afrodescendentes ou também a redução populacional dos indígenas. Né? Letra A. Como estava distribuída a população na América Portuguesa nos séculos XVI, XVII e XIX? No século XVI, a população ela estava concentrada no litoral. No século XVII, ela ainda permanecia concentrada no litoral. Né? Houve um aumento das vilas e das cidades, uma pequena expansão para o norte. E no século XVIII, havia vilas e cidades por todas as regiões, interiorização, né, do Brasil colônia, ou seja, maior ocupação e maior integração colonial também. Letra B. Quais atividades foram determinantes para a ocupação do território colonial em cada um desses períodos? Bom, no século XVI, a lavoura da cana-de-açúcar, também a extração do pau-brasil, ele é pouco citado, gente, mas a extração do pau-brasil também foi determinante. No século XVII, a cana-de-açúcar, né, a pecuária e as drogas do sertão, e no século XVIII, a mineração, produção e comércio de diversos produtos, né, drogas do sertão e cana-de-açúcar também. Letra C. Quais transformações podem ser observadas nas características étnicas da população entre os séculos XVI e XVIII? No século XVI, a gente pode perceber que a população indígena compunha a maioria da população da América, né? Os africanos escravizados, eles compunham 20% da população. No século XVII, houve uma enorme diminuição da população indígena e o crescimento de escravizados, e a formação de grupos de afrodescendentes e mulatos. No século XVIII, houve uma queda no número de escravizados, enquanto o número de mulatos praticamente duplicou. Letra D. Elabora um texto sobre as mudanças que ocorreram com a população indígena entre 1500 e 1825, baseado nos dados da tabela e no que você estudou até agora. Bom, 7º ano é um texto que vocês precisam elaborar, aqui tem apenas uma sugestão, né? Basicamente, vocês precisam colocar neste texto sobre a redução da população indígena causada pela ocupação portuguesa inicialmente no litoral e posteriormente no interior do Brasil.
Com a expansão e a interiorização do Brasil colônia, né, com a colonização, ocorreu uma redução drástica da população nativa que habitava o interior do território. Em 1825, gente, a população nativa total havia reduzido de 3 milhões de pessoas para 360 mil pessoas. Então, foi uma redução extremamente drástica, né? Em um curto período de tempo, considerando também os motivos que levaram a este extermínio, a redução da população indígena, né? Conflitos com europeus, sobretudo os portugueses, e as doenças também. Número 4. Compare a sociedade canavieira com a sociedade mineradora. A sociedade canavieira era estratificada de forma mais rígida, né? Tendo no topo a aristocracia rural, que eram as pessoas que dominavam, né, a riqueza, e na base os escravizados. A camada intermediária de homens livres era pequena. Já na mineração, houve a ampliação da mobilidade social e da população intermediária e aumento de pobres marginalizados. Número 5. Quem eram os negros alforriados ou forros? Eram os africanos ou afrodescendentes que conseguiam a sua liberdade, né? Que conseguiam comprar a sua carta de alforria ou também que conseguiam como forma de recompensa por trabalhos desenvolvidos. Número 6. Qual foi o objetivo da coroa portuguesa ao criar a Intendência das Minas? Uma maior fiscalização da exploração do ouro, né? Para garantir a cobrança dos impostos, né? E o enriquecimento da coroa. Lembrando que neste período, grande parte do ouro que era extraído no Brasil colônia era enviado para a Inglaterra. 7. Monte um quadro como o do modelo abaixo, com base no que foi estudado nos últimos 4 capítulos. Complete-o com as respostas adequadas. Observe que muitas das características da sociedade colonial ainda existem no Brasil atual. Bom, gente, este quadro tem em relação a Brasil colônia e Brasil atual. As perguntas são relativas à administração pública, distribuição da terra, relações de trabalho e manifestações culturais. E tem algumas perguntas para cada tema e para cada assunto, né? Eu não elaborei o quadro, pessoal, eu fui anotando os temas e as perguntas e respondendo, tá bem? Para facilitar até a compreensão de vocês. Então, vamos lá. Brasil colonial, administração pública. Quem eram os administradores da colônia? Em que local atuavam? Eram os governadores gerais, né? Os capitães gerais cuidavam de uma capitania, tendo função militar. Já a administração local cabia às câmaras municipais presididas pelos juízes de fora ou ordinários. Lembrando que o governador-geral ele centralizava a administração. Número 2. Como eram organizadas as câmaras municipais? Era composta e eleita pelos chamados homens bons, né? Escolhidos por suas qualidades pessoais e riquezas. Esses homens defendiam seus próprios interesses, já a maioria da população não participava das decisões. Distribuição da terra no Brasil colonial. Como a terra era distribuída na época colonial, por quê? Era distribuída através das sesmarias, né, pessoal? Os capitães donatários, eles recebiam as capitanias hereditárias, que eram grandes lotes de terra, e poderiam repassar parte dessas propriedades aos colonos. Essas propriedades elas eram divididas dessa forma para maior produção da cana, né? Ou seja, a monocultura da cana voltada para o mercado externo. Brasil colonial, relações de trabalho. Quem eram os trabalhadores da colônia? Em que condições trabalhavam? Aqui a pergunta repetiu, tá? A maior parte cabia aos negros escravizados, né? Eles trabalhavam em péssimas condições, em condições precárias, tá, gente? As profissões liberais das camadas médias do século XVIII também podem ser citadas. Brasil colonial, manifestações culturais. Cite algumas das manifestações culturais do período colonial. Eruditas, populares, religiosas e profanas.
artes visuais barrocas com destaque para Aleijadinho, tá bem? Brasil atual, administração pública. Quem são os governantes do Brasil? Em que instâncias atuam? Os governantes do Brasil são o presidente, né? Os senadores, os deputados. Em esfera estadual nós temos os governadores, em esfera municipal nós temos os prefeitos e os vereadores. O presidente do Poder Executivo, senadores e deputados do Poder Legislativo, né? Não só o presidente do Executivo, tá, gente? Mas os governadores e prefeitos também pertencentes ao Poder Executivo. Senadores, deputados e vereadores pertencentes ao Legislativo e também nós não podemos esquecer do Judiciário, tá bem? Número 2. Como são organizadas as câmaras municipais? Os vereadores formam as câmaras municipais e são eleitos diretamente pelo povo. Os vereadores têm como função, né, além de propor e elaborar leis e aprovar leis também, fiscalizar o trabalho do Poder Executivo. Número 3. Quais características da época colonial se mantêm na administração pública? Práticas patrimonialistas e decisões em prol de interesses particulares, né, pensando no individual, a troca de favores na política que ainda existe, a troca de favores em benefício próprio. Brasil atual, distribuição da terra. Como estão distribuídas as terras? O que o governo pode fazer para alterar essa situação? A concentração fundiária como herança colonial, né, grandes propriedades, os grandes latifúndios nas mãos de pequenos proprietários, com a produção ligada ao agronegócio. E também, gente, nós temos os pequenos produtores, tá? Aqui é produtores, tá bem, gente? Com a agricultura familiar. Então, nós sabemos que existe uma grande concentração de terras. O que o governo pode fazer? Pode fazer a reorganização da estrutura fundiária do Brasil, né? Fazer a distribuição das terras que estão ociosas, fazer os assentamentos para aquelas famílias poderem produzir nessas propriedades e retirar dali o seu sustento. Brasil atual, relação de trabalho. Quem são os trabalhadores brasileiros? Como são suas condições de trabalho? Quais são as consequências de 3 séculos de escravidão no Brasil? Os assalariados constituem a maioria da população com uma diversidade de condições de trabalho e muita luta sindical. Como são suas condições? Depreciação do trabalho manual, né, gente? Manutenção das relações senhoriais, péssimas condições de vida dos afrodescendentes também. Quando fala quais são as consequências de 3 séculos de escravidão, pessoal, nós temos que lembrar na pouca valorização do profissional. Né? Muitas profissões atualmente ainda são extremamente desvalorizadas e são vistas também com um olhar preconceituoso. Brasil atual, manifestações culturais. Quais manifestações culturais preservam características da época colonial? Edifícios públicos e igrejas da época colonial, além das festas populares, né? Nós podemos citar também dentro das festas populares, nós podemos citar, além das festas populares, manifestações religiosas, como o candomblé, como umbanda, a capoeira, como os ritmos também, né? A culinária. Número 8. Observe e analise os gráficos a seguir, depois responda as questões. Este gráfico está falando sobre a época da mineração, tá bem, gente? Está falando, inclusive, sobre as exportações em libra esterlina, em relação ao açúcar, o ouro e outros produtos. Este gráfico ele está marcando de 1650 até 1800. Cada barrinha dessa, pessoal, corresponde a um produto, a um tipo de produto. Também está falando sobre a população, né? Como que era a população total, excluídos os indígenas, e a população de escravizados. Só voltando aqui no gráfico, gente, observem aqui que tem alguns marcos importantes, né, do Brasil colonial. 1693, descoberta de jazidas de ouro em Minas Gerais. Tratado de Methuen, 1703, né, aquele tratado realizado entre Portugal e Espanha. Portugal envia vinho para Portugal e Inglaterra, tá, gente? Não é Espanha, não. É Inglaterra.
Portugal faz o fornecimento de vinho para a Inglaterra e a Inglaterra fornece tecidos para Portugal e suas colônias também. Descoberta de ouro em Cuiabá e descoberta de ouro em Goiás. Letra A. Qual foi a principal riqueza produzida na América Portuguesa nos séculos 17 e 18? Como você explica esse dado? Foi o açúcar. Mesmo durante o auge da produção de ouro, isso ocorreu porque a renda em libras esterlinas da riqueza vinda da produção açucareira superava na maior parte do período a produção do ouro extraído na colônia. Letra B. Quando ocorreu o auge da exploração do ouro, o que aconteceu logo em seguida? Por quê? Em 1706, logo em seguida, a produção decaiu, né, gente? Nós podemos citar como motivos as técnicas rudimentares, né? Não conseguiam mais minerar em grandes profundidades, né? Então, o ouro das camadas mais superficiais, ele se esgotou. Letra C. O que ocorreu com a população total da América Portuguesa entre 1700 e 1800? Passou de 500 mil para 4 milhões e meio, né, de habitantes. Isso equivale a um aumento de quase 10 vezes. Número 9. Sobre a relação entre a população total e a população escravizada, responda. Qual era a proporção de escravizados na população da América Portuguesa em 1700 e em 1800? Em 1700, os escravizados representavam 2/3 da população total. Em 1800, os escravizados representavam 1/3 da população total. Letra B. Explique por que o aumento demográfico foi maior entre a população livre. A população livre aumentou porque muitos portugueses vieram para a colônia em busca de riquezas e porque aumentou o número de negros forros, né, os africanos escravizados que conseguiram a sua liberdade. Página 249. Sétimo ano. Para responder à página 249, é necessário fazer a análise de duas imagens. Nessa primeira imagem aqui está mostrando a extração do ouro, né? Como que era realizado, por quem era realizado também. A gente pode perceber aqui pela legenda, extração em costas de montanha, feitor açoitando escravizado, uso do couro de boi, onde o ouro ficava retido, vendedores ambulantes, extração dentro do rio, né, o ouro de aluvião, negros escravizados, homens e mulheres, tanques de represamento das águas, uso de bateia e da gamela, onde era despejado o cascalho. Essa litografia, lavagem do minério de ouro, próxima à montanha de Itacolomi, feita a partir do desenho original de João Moritz Rugendas, em sua primeira viagem ao Brasil, João Moritz Rugendas. Nessa segunda imagem aqui, gente, nós já temos a produção do açúcar, tá bem? Observem aqui que se assemelha a uma parte do engenho, né? Onde o açúcar ele é moído. Observem aqui os bois, né, puxando o carro de boi com a cana de açúcar. Observem aqui que nós temos um moinho, né? E aqui também nós temos um feitor à direita que está vigiando, né, o trabalho dos africanos escravizados. Este detalhe da obra Engenho de Açúcar no Brasil, desenho aquarelado sobre papel com traços de carvão, de autoria de Franz Potts, de 1640. Agora vamos voltar para as perguntas para ver o que está sendo pedido. Número 1. Repare na imagem. Qual atividade está sendo representada? A produção de açúcar. Número 2. Quem é o autor do desenho acima? Franz Potts. O que você sabe sobre esse artista? Bom, gente, se vocês não escutaram falar, não sabem nada sobre o artista, podiam ter feito uma pesquisa rápida na internet, tá bem? Mas Franz Potts, ele foi um dos artistas que vieram para a América Portuguesa a convite do Maurício Nassau, quando os holandeses ocuparam a região nordeste do Brasil, no século XVII. Nessa época que Franz Potts esteve no Brasil, ele retratou a paisagem brasileira com destaque para a fauna e para a flora do Brasil.
Número 4. É possível identificar o local onde essa atividade era desenvolvida? O engenho, né, é possível identificar pelos equipamentos que são retratados na imagem. Número 5. Quais sujeitos estão sendo representados? O que cada um está fazendo? Nós temos homens e mulheres escravizados trabalhando, né, e um feitor que está fazendo a vigia. Número 6. Quais etapas da atividade você consegue identificar? Coleta e transporte da cana-de-açúcar, esmagamento da cana na moenda para a extração do caldo, carregamento dos pães de açúcar pelas carregadoras e o trabalho de fiscalização exercido pelo feitor à direita. Número 7. Com base no que viu no capítulo 12, você consegue identificar o canoa maquinário utilizado, a moenda movida por água e o carro de bois para transporte da cana-de-açúcar. Número 8. Essa gravura representa um aspecto de uma estrutura social e econômica mais ampla. Procure indicar os outros componentes dessa estrutura. A propriedade do engenho, que incluía basicamente a casa grande, a senzala, o canavial, a capela, outras plantações de subsistência, né, milho, mandioca, e a unidade de produção propriamente dita, que era o engenho. Os bois para o transporte da cana também sugerem a atividade de criação de gado, a pecuária, né? Bom, sétimo ano, nós finalizamos a correção das atividades. Para a gente finalizar o livro, sétimo ano, tem a página 251 para vocês fazerem. Essa atividade da página 251 é sobre como um gráfico ele deve ser analisado, tá bem? Tem um gráfico para vocês analisarem, inclusive, e quais informações este gráfico ele está representando. Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.